Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo. Estamos aprendendo nessa temporada acerca de como dar estudos bíblicos. Nós já falamos aqui várias vezes sobre, aliás, vários assuntos sobre esse tema. E entre esses temas que estamos falando, nesse tema, nós já estamos na fase de como vencer as objeções. Na semana passada nós fizemos uma parte delas, né? E hoje nós vamos fazer uma outra parte de como vencer essas objeções, porque muitas vezes você vai dar um estudo bíblico, é natural que as pessoas tenham dificuldades e você precisa estar preparado para tirar essas dúvidas, né? Para você mostrar para ela que se ela tiver fé em Deus e fizer a vontade de Deus, ela vai ser feliz. E ela vai conseguir romper todas essas lutas, né, que ela vai ter dentro dela. Afinal de contas, não existe nada mais importante do que a nossa salvação. Então, ontem, ou melhor, na semana passada, nós tivemos ali falando sobre várias objeções. E vamos dar continuidade nessa semana, né? Então, vamos começar com essa objeção de hoje. Quem tiver aula passada vai ver que nós já falamos sobre várias. Isso é para que você possa refletir, né? Então, letra M aqui, que nós já fizemos várias até a letra LK. Se eu tomar tal posição, estarei provocando divisão e atrito no meu lar, né? E aí nós podemos usar a própria palavra de Deus para refutar, né? Na verdade, o que eu quero dizer com isso, refutar, não é criar um palco de batalha, mas é para que você possa mostrar dentro da Bíblia que até nessas situações difíceis que a pessoa vai enfrentar, ela tem exatamente uma forma de resolver isso na confiança e na fé da palavra de Deus. Então, não são as suas palavras, nós não temos palavras suficientes, né, para resolvermos essas coisas. No entanto, a palavra de Deus tem. E é quando você lê a palavra de Deus, ela tem o poder. O poder não é nosso, o poder é da palavra de Deus. Então, veja bem o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, versos 49 a 53. Eu vim para lançar fogo na terra, e o que mais posso querer, se já está aceso, porém há um batismo que tenho que ser batizado, e como me angustio até que se venha a cumprir. Vós penseis que vins para dar a paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes vim trazer a divisão, porque daqui em diante 5 estarão divididos em uma casa e 3 contra 2, ou 2 contra 3. Então, nós encontramos aqui Deus dizendo assim: olha, é normal que quando você vá tomar uma decisão ao lado de Deus, ser firme em princípios bíblicos, as pessoas muitas vezes podem estar ou não do teu lado. Mas a nossa preocupação deve ser estar do lado de Deus. É claro que se a gente tiver a nossa família do nosso lado nos apoiando, é algo muito bom, algo produtivo, algo que realmente vai fazer a diferença para que a gente se sinta completo. Mas se porventura algo diferente disso acontecer, e a pessoa disser isso para você, a própria Bíblia fala, e aí é um ato de fé. A pessoa já tem um laço de confiança na palavra de Deus, já sabe que a palavra de Deus é a verdade, conhece a vontade de Deus através do que você já explicou, e a pessoa que não vai tomar uma decisão, ela precisa ter certeza de que ela está do lado de Deus, mesmo que ela tenha que ir contra, né, seus familiares, talvez pessoas que ela conheça, pessoas que ela admira. É claro que a gente deve ter muita sabedoria, né, quando tomamos decisões firmes ao lado de Deus, na maneira como nós falamos, na maneira como nós explicamos, olha, a partir de hoje minha vida vai mudar, eu não vou comer mais isso, eu não vou mais beber isso, eu não vou mais em tal lugar, né? E aí seus pais dizem, mas por quê? E aí você explica, olha, eu estou estudando a palavra de Deus e por entender que a palavra de Deus me ensina tais princípios, eu quero dizer agora que a minha vida vai mudar.
Mas mesmo diante de uma palavra branda, amiga, uma palavra sábia, alguém se rebelar, é natural que isso aconteça, né? Uma outra objeção. Há uma coisa, o cinema, o jogo, o fumo, a bebida alcoólica, né? É, outros vícios que sejam, né? Eu não consigo abandonar. Olha o que a Bíblia fala lá em São Mateus, capítulo 19, verso 16 a 22, uma história conhecida, né? De um jovem que era rico, né? E quando você conta essa história para alguém, né? Você diz, olha, é uma grande batalha você vencer essas coisas, mas Deus pode te dar a vitória. E muitas vezes a gente desiste de seguir do caminho de Deus, mesmo estando quase lá, né? Você já entendeu, já passou a amar a Deus, né? Agora, essas coisas que você, teoricamente, acha tão importante na sua vida, se você se apegar mais ainda a Deus, você vai colocar Deus em primeiro lugar, essas coisas vão se tornar totalmente desnecessárias para você, né? Eu posso dizer coisas da minha própria vida, por exemplo, como exemplo. Eu gostava muito de futebol. Cheguei muito aí em estádio, há uns 5, 6 anos atrás, mesmo estando na igreja, né? Mas depois eu fui vendo que aquilo não me levava a nada. E eu fui me aproximando de Deus e essas coisas começaram a ser totalmente desnecessárias. Deus muda o coração daquelas pessoas que colocam Ele em primeiro lugar, né? Agora, veja bem, nessa história do jovem rico, né? Eu vou ler aqui, porque é bom que a gente leia, né? Quando você estiver explicando uma objeção, não somente conte, mas leia. Lá diz assim, acompanhe a leitura para quem quiser aí. E eis que alguém se aproximou e perguntou: Bom mestre, que farei para eu ter a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bons? Bom, ninguém há bom a não ser um Deus. Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Quer dizer, Deus dá a primeira colocação para esse jovem, né? E ele responde, né? Quais? E Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amar teu próximo como a ti mesmo. E o rapaz disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. O que te falta ainda, né? E o que me falta ainda é a pergunta que ele faz. E Jesus disse uma coisa que vai bem ali no centro da adoração daquele moço, né? Ele disse: Se você quer ser completo, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Assim terá um tesouro no céu. Então vem e segue. Mas quando o rapaz ouviu essas palavras, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque, na verdade, o problema aqui é que ele achava que guardava os mandamentos. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele amasse a Deus sobre todas as coisas, ele largaria todas essas coisas. E o nosso enfoque aqui, aí você vai dizer para o teu interessado, né, é aprender a amar e colocar Deus em primeiro lugar. Então, isso é muito importante, muito significativo, você pensar que Deus te colocou nesse mundo para que você o ame sobre todas as coisas. E quando a gente colocar Deus em primeiro lugar, essas coisas vão passar, elas vão ser desnecessárias, né? Então, ali o texto deve ser 6:33, que diz assim: Buscai, por em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então, isso são detalhes importantes que a gente passa a entender quando amamos a Deus. Agora, você vai ouvir muitas pessoas dizendo o seguinte: por quê? Por quê agora? Por que não pode ser mais tarde? Né? E eu gosto muito desses textos, eu quero ler alguns com vocês. É uma resposta que a Bíblia dá para aquelas pessoas que querem procrastinar, né? Jogar para frente, não tomar uma decisão, é, deixar para depois, né? Então, veja bem. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios 27:1. Não te orgulhes do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. A Bíblia fala, olha, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã.
Como é que você pode saber que você vai estar vivo amanhã? A tua decisão é enquanto você está vivo, enquanto você tem a oportunidade de escolher, né? Segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, verso 12, né, diz assim: Não, não, nós não temos lhe estreitado, mas vós estáis estreitos em nossos sentimentos. É interessante no relacionamento com Deus como isso é importante, né? O relacionamento estreito com Deus, para você tomar uma decisão naquele mesmo momento, né? E Hebreus, um texto conhecido, Hebreus 3:13, né? Diz assim: Em vez disso, encorajai-vos uns aos outros a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém vos se endureça pelo engano do seu pecado, né? E aquele texto lindo, né? Se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. E vou ler mais um texto aqui de Isaías, capítulo 55, verso 6, para a gente refletir quantas respostas a gente pode dar para as pessoas quando elas trazem a nós as objeções, especialmente em relação a tempo. Vamos ver essa aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Você não sabe se amanhã você vai estar perto. Você não sabe se amanhã você vai estar diante, de Deus, se você vai estar vivo. Então, esse é o dia, né? E no capítulo 6, nós encontramos a destruição do dilúvio, né? De muitas pessoas não decidiram estar com Deus. E por isso eles caíram, vamos dizer assim, na sua vida, morrendo por não estar junto de Deus, né? Então, se alguém disser, olha, não é agora, eu vou esperar um tempo, né? De repente a pessoa é jovem, lembra daquele, pode usar o texto de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Tudo isso são detalhes importantíssimos, né? Ou de repente eu estou esperando meu esposo, ou a esposa diz eu estou esperando meu amigo, né? Se decida para que juntos possamos receber e aceitar a mensagem. Que diz a salvação é individual. A salvação não vem porque outra pessoa fez ou não fez. É muito importante que você trabalhe com todas as pessoas com muito amor e carinho, mas é necessário também que você entenda que quando uma pessoa dentro de uma família não quer, o outro aceita. O outro quer, você não deve esperar o outro, né? E aqui está um texto, olha só, Ezequiel 14:14. E ainda que estivéssemos no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraram somente suas almas, diz o Senhor Deus. Olha só que interessante. Olha o verso 18, ou melhor, o verso 16. Esses três homens estiveram no meio dela. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não livrariam nem os filhos nem as filhas. Somente eles ficariam livres e a terra seria assolada. E o verso 18. Ainda que esses três homens estivessem nela vivos, eu diz o Senhor Deus, que não livraria nem os filhos nem as filhas, somente eles ficariam livres. Interessante, né? Que Deus fala de três grandes homens da história e que ninguém da família deles se salvaria por causa deles. Então, a gente pode dizer assim para todos os nossos interessados, né? Usando esse texto, nem esses três homens, que foram grandes heróis da fé, salvaram ninguém. A salvação é individual. Se você não tomar a sua decisão, porque a salvação ela é intransferível, você não pode querer fazer as coisas corretas para salvar sua esposa, seu filho. Cada um vai dar contas de si a Deus. E nós podemos entender com clareza isso, né? Outra colocação que as pessoas dizem, eu ainda não senti no meu coração, né? Eu esperei até que eu me sinta movido. Queridos, a lei de Deus, a vontade de Deus, ela não é emocional. As pessoas confundem, né? Querem sentir alguma coisa estranha, super diferente, para que elas digam, olha, agora eu sei. A palavra de Deus ela é racional. A palavra de Deus é clara.
é obediência e serviço a Deus. Tá? Olha o que diz a Bíblia. Capítulo Isaías 48:18. Ah, se tivesses me dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz teria sido como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Quer dizer, você tem que dar ouvidos à vontade de Deus e tomar decisões. É bem verdade que às vezes algumas pessoas dizem, olha, eu me sinto arrepiado, eu me sinto movido, eu me emociono. Mas não é a emoção que deve te levar ao batismo ou à decisão por Jesus. É a razão. A semana nós terminamos o evangelismo ontem aqui. Nós tivemos 15 noites falando sobre Jesus num bairro chamado Pegorelli, aqui em Caraguatatuba, um bairro que nunca tivemos presença adventista lá. E uma moça, uma mulher, que é de outra igreja, levou um visitante lá, que, por sinal, era um líder da igreja, de uma igreja chamada Videira. E esse senhor de 71 anos entrou na igreja e me apresentaram ele. E quando me apresentaram até como pastor da igreja da Videira. E eu comecei a pregar, e ele foi todas as noites ele foi assistir a palavra de Deus. Na primeira noite, quando ele veio me agradecer no final do culto, ele falou assim, eu estou tremendo, eu estou há muitos anos no Evangelho, eu nunca vi explicações tão claras da Bíblia, e eu estou encantado por saber que vocês estudam a Bíblia dessa forma aqui. E foi passando os dias, e ontem nós tivemos a alegria de aceitá-lo pelo santo batismo, né? É uma grande alegria ver esse homem que tinha muito conhecimento na igreja dele, ser movido pelo Espírito Santo de Deus, não pela emoção, mas pela razão. Ele entendeu a vontade de Deus, né? E esse texto, 1 João capítulo 2, verso 13, assim, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, é importante entender que nós precisamos ser movidos de uma forma sobrenatural, precisamos entender e aceitar. É a nossa razão, é a nossa escolha. Elas têm que estar acima das nossas emoções, porque pelas emoções muitas pessoas são levadas hoje por qualquer vento de doutrina. Então, é importante isso daí. Ou de repente é muito tarde, esperei demais, né? Eu acho que as pessoas dão muita desculpa às vezes quando elas não estão totalmente motivadas, mas nós precisamos aprender a respeitar essas objeções e tratar com amor. E veja o que a Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 33, 19, né? Se o perverso se converter da sua perversidade e passar a praticar o juízo e a justiça, por causa deles viverá. Então, nunca é tarde, né? Deus sempre tem um plano na vida de todos nós. Esse homem estava ali com 71 anos, e ele entendeu que Deus estava chamando ele, né? É muito importante nós entendermos aonde nós estamos. Olha o que diz ali, ó. Romanos capítulo 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aqui é uma decisão, é uma escolha, né? Não é só falar, Senhor, eu aceito, né? Então nunca é tarde. O ladrão na cruz você pode usar como exemplo. Você pode usar vários outros exemplos de pessoas que você conhece que foram demasiadamente ruins nesse mundo e Deus transformou a vida delas. Eu tenho vários exemplos de pessoas que chegaram na igreja bêbadas e Deus foi transformando a vida delas, né? Agora, já fiz uma vez e tenho medo de fazer novamente, né? Olha que legal, olha que interessante. Não é porque a pessoa caiu uma vez que ela tem que cair sempre, né? Então, olha o que diz a palavra de Deus no capítulo único de Judas, no verso 24. Esses são os que se separaram a si mesmos, mundanos que não têm o Espírito. Mas vós, amados, né? Eu estou lendo o verso 19. Edificai a vós mesmos em vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E o verso 24. É para aquele que é poderoso, para vos guardar de tropeços e vos apresentar irrepreensíveis com alegria diante da sua glória. Ou seja, você pode ter caído, mas Deus está contigo, né? Deus está do seu lado.
E no contexto daquela história linda de Daniel 3, quando eles não, não quiseram se prostrar diante da estátua, onde eles estavam talvez diante de uma situação que lhe custaria a vida, e eles não sabiam se Deus iria guardá-los ou não. Eles disseram o seguinte: eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Ou seja, não tenha medo, Deus está contigo. Eu podia falar vários textos sobre a confiança em Deus, que você não vai, por mais que você caia nesse mundo, Deus está do seu lado. Olha o que ele disse, olha o que Paulo disse para Timóteo, de maneira clara, um conselho, diz assim: por causa disso também sofro essas coisas, porque não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e tenho certeza que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Então não tenha medo. Você já fez uma vez, falhou, mas Deus está te dando todo dia uma nova oportunidade. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, né? E aí então a pessoa diz: como que eu poderia saber se meus pecados são perdoados? A Bíblia é muito clara. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Não deixe as pessoas se consumir pela culpa. Garanta a elas, pela segurança da palavra de Deus, que elas são perdoadas e transformadas por Deus. Não entenda e não fale para as pessoas, né, que elas não têm jeito, todos nós somos perdoados por Deus. E aí nós precisamos apenas dizer, nós precisamos confessar e transformar a nossa vida. Provérbios 28 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquelas que confessa e deixa alcançarão misericórdia. Então diga a ela que os pecados são perdoados, e não é por você, não é pela própria pessoa, mas é por amor de Jesus. Eu gosto muito de Isaías 43, 25, diz assim: eu mesmo sou quem apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 1,18: vinde, arrazoemos, ainda seus pecados serão vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Tudo isso é importante para você responder. Se a pessoa diz assim: mas será que os meus pecados são perdoados? Algumas coisas ainda não são claras. É claro que você deve se preocupar muito em tirar todas as dúvidas, né? E você precisa mostrar para a pessoa, sem pressa, para que ela se batize, qual é a vontade de Deus em cada detalhe. Olha só, verso 1, capítulo 1, verso 7 de Atos, diz assim: então eles lhe disse: não pertence a vós o saber os tempos ou estações que vosso pai põe em sua própria autoridade. Ou seja, se você achar que você precisa ser perfeito para ser batizado, tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, queridos, você precisa fazer uma entrega e querer ser obediente. E esse é o poder de Deus, quando a pessoa aceita a palavra de Deus, quando você começa uma nova vida, né? Olha o que diz João capítulo 3, verso 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu te faço? O que eu faço? Tu não sabes agora, mas depois entenderás. Ou seja, se você entendeu que Jesus te ama, que você deve obedecer à vontade de Deus, e você sabe quais são as vontades de Deus, e fazê-lo por amor, entender que você tem um advogado no céu, entender que Jesus Cristo morreu por você, e que você quer servir a Ele, ser um instrumento nas mãos dele, você deve tomar uma decisão. Mas, quando eu falo assim, algumas coisas não são bem claras, você deve ter paciência também, para que você tire todas as dúvidas. Ontem eu fui dar um estudo bíblico que a pessoa me perguntou a respeito do dom profético. E eu expliquei tudo com muitos detalhes, né? E no final fiz a pergunta: você ainda tem dúvida? E ela disse: não, agora para mim está claro, né? Então tenha paciência, né? Outra, não sou tão ruim, né? As pessoas têm mania de dizer assim: ah, eu não preciso ser batizado porque eu não tenho pecado, né? Eu não sou mal, eu não faço nada de errado. E nós temos mostrar, né? Olha só o que a Bíblia fala em João capítulo 3, verso 18: quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, pois não crê no nome do unigênito de Deus,
Então, veja, e eu gosto muito desse texto de Romanos também, Romanos capítulo 3 verso 23, né? A Bíblia deixa claro que todos nós somos pecadores nesse capítulo, e é importante as pessoas, quando elas dizem, não tenho por que ser batizado, eu não tenho pecado, eu não faço nada de errado, né? Muito cuidado, porque a Bíblia deixa claro que não há um justo sequer, todos estão dispostos a derramar sangue. Aí eu conto sempre uma historinha, né? Se você colocar 10 pessoas numa mesa e tiver comida, as pessoas vão ser muito gentis e dizer, por favor, deixa as crianças se servir primeiro, os idosos servirem primeiro. Mas se você deixar 10 pessoas durante 5 dias sem comer, nessa mesa trancados, jogar um prato de comida ali dentro, as pessoas vão se matar, para que a lei do mais forte vai prevalecer, né? Então nós somos maus de natureza. Aí vai falar que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, nós temos que demonstrar e falar, mostrar para os nossos alunos que nós temos uma natureza pecaminosa, né? Essa é uma objeção que muita gente faz. Deus é amor, Ele me salvará de qualquer maneira, né? Não, queridos, Deus é amor e Deus é justiça. Deus também terá o dia em que Deus vai ter que separar o pecado do pecador. E, infelizmente, muitos perderam a sua fé por acreditarem nisso, né? E vão perder a sua salvação por acharem que Deus é bonzinho. Mas eu pergunto, que graça vai ter o céu para aqueles que não aprenderem a viver como a esfera do céu? Vão chegar no céu e vão dizer assim, cadê o jogo de futebol? Cadê a novela? Né? Cadê minha luta? Então, veja, Deus é amor, mas Ele vai salvar aqueles que querem ir para o céu. A salvação, ela é uma escolha, e muitas pessoas não vão escolher. Olha o que diz assim, Lucas capítulo 3 verso 3. Não, eu vos digo, antes, se vós não vos arrependerdes, todo, todos de modo semelhante perecereis. Então, Deus deixa claro que se não houver um arrependimento, com certeza essa pessoa vai se perder. Em 2 Pedro capítulo 2 verso 4, diz assim, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, em vez disso lançou-os no inferno, entregou as cadeias da escuridão, tenho sido reservado para o julgamento. Ou seja, aqui Pedro fala, infelizmente, não é um ato que Deus gostaria de fazer, mas ele vai destruir sim, porque por amor àqueles que querem ser salvos, é um resgate, tirar eles do fogo do pecado. Mas muitos entrarão, né, e serão mortos porque não quiseram, né, obedecer a Deus, não quiseram amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí também entra a ideia de, agora mudando um pouquinho de assunto aqui, né? Meu emprego poderá correr risco, né? E aí eu sempre falo para todos eles a importância de você colocar Deus em primeiro lugar. Isaías 51, verso 7. Vamos ver lá. Isaías 51. Olha o que diz lá. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós povos em cujo coração está a minha lei. Não temais a humilhação dos homens, nem vos perturbeis por seus insultos. Então, pode ser que te corra perigo, mas confie em Deus, né? Entrega a tua vida a Deus, né? Eu já falei sobre esse texto hoje, Eclesiastes 12, verso 1. Ainda sou jovem, quero aproveitar a minha mocidade, quero aproveitar a minha vida, né? Salomão, o velhinho, ele disse, lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? E ele escreve esse livro velho já, depois de ter passado por grandes situações em sua vida. E, na verdade, o texto começa no capítulo 11, verso 9, diz assim, alegra-te, rapaz, na tua juventude, e agrada o teu coração nos dias da tua juventude. E anda nos meus caminhos de coração, e nela visita os teus olhos, e sabe, porém, que todas as coisas Deus te terá a julgamento. Portanto, afasta o desagrado do teu coração e tira a tua carne do mal, pois a adolescência e a juventude são futilidades. Ou seja, logo vai passar a tua juventude. Se você não confiar, não se entregar a Deus agora, pode ser que um dia seja tarde demais. Isso pode ser simplesmente passar, né?
E última aqui, todos os caminhos levam a Deus, né? Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que para o homem direito, parece ser direito, mas o fim deles é a destruição. Mateus 7,14, entrai pela porta estreita, porque é largo o caminho que leva à perdição. A Bíblia fala, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso acreditar que existem vários caminhos que levam a Deus, quando a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Então, se você não seguir Jesus Cristo, você não vai chegar a Deus. Não existe como você chegar a Deus sem Jesus. E Jesus disse, eu vim para andar no caminho de Deus, então você tem que seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso é muito importante. Na semana que vem vamos falar sobre a confirmação das decisões. Que Deus abençoe você para que essas aulas de objeções possam ser claras, para que você possa ter uma, uma facilidade, né, através do Espírito Santo, de levar pessoas, quando elas trouxerem objeções, você ter textos na Bíblia, usar a própria palavra de Deus. E eu me recordo quando Jesus foi tentado. Ele disse ali para Satanás, nas três tentações, ele usou apenas textos bíblicos para responder às indagações e os questionamentos que o diabo tinha feito para, de alguma forma, levar Jesus ao pecado. A Bíblia fala que nem todo que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas também fala que nem só de pão virá homem, mas de tudo que sai e procede da boca de Deus. Então, vamos nos afiar na espada, que é a palavra de Deus, para que possamos instruir as pessoas, assim como Paulo disse a Timóteo, ó, seja um jovem que maneje bem a palavra, e que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando as objeções vierem, ore a Deus, busque a Bíblia e use apenas a Bíblia para que você responda a qualquer objeção ou qualquer dúvida que a pessoa tenha, porque não temos poder em nós, mas o poder vem de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Semana que vem falaremos ainda sobre as decisões. E eu tenho certeza que se você observar essas aulas e se colocar a trabalhar, Deus vai te usar muito e muitas almas serão ganhas por esse ministério que você foi escolhido por Deus para fazer às pessoas que te cercam. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, estamos diante de uma guerra entre o bem e o mal. E nessa guerra, muitas vezes, Senhor, o inimigo quer colocar pedras e obstáculos para que as pessoas não prossigam em sua vida cristã. Mas, por favor, Senhor, nos dê sabedoria, através da Sua palavra, através do seu Santo Espírito, para que possamos falar de maneira correta, amável, mas firme, com a autoridade que vem da Tua palavra, para remover essas objeções e transformar a vida dessas pessoas através do Teu Espírito. Sabemos, Senhor, que a verdade não precisa de advogado e que a palavra de Deus seja clara, cristalina, a verdade na transformação de vidas e nos use para abrirmos ela diante das pessoas. Nós te rogamos que abençoe a cada instrutor bíblico em cada uma das suas lutas pessoais, mas sobretudo no momento que estiver abrindo a palavra de Deus, que o seu Espírito esteja com eles. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Semana que vem teremos novas aulas e que Deus abençoe vocês.